Bom, então, a gente vai, semana passada a gente falou sobre essas festas, hoje eu trouxe algo escrito sobre essas festas, né. A São 3 festas principais que eles celebravam durante o ano, eles tinham outras festas, mas essas eram as festas principais que eles não poderiam deixar de celebrar. Então, a festa da Páscoa é o Pessach, e Pessach significa passar sobre, passar por cima, né. Então, foi quando o anjo passou sobre as casas, aquelas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo passou por cima, né, ele não desceu e recolheu a vida do primogênito. Então, a festa da Páscoa é uma das mais importantes festas judaicas, e ela comemora a libertação dos israelitas da escravidão. Foi na noite da Páscoa que eles tiveram que sair apressadamente. Por isso que eles comem, Deus manda eles comerem a refeição apressadamente, pés calçados, cajado na mão, comer rápido. Eles fazem isso ainda hoje, comem rápido, porque é para lembrar que eles estavam comendo rápido para sair do Egito, porque o povo já estava querendo que eles saíssem, né? Saiam, saiam logo. É, Aí, durante essa festa, eles sacrificavam o cordeiro sem defeito, colocavam o sangue lá nas portas e assavam esse cordeiro, né? Tinham que comer ele inteirinho, né? Se um cordeiro fosse muito grande para uma família só, juntasse aí mais uma ou duas famílias, né? Os seus vizinhos próximos ali, para eles comerem e não sobrar nada. Aquilo que sobrasse, os ossos, alguma coisa que sobrasse ali, era para ser queimado depois no fogo. Não pode sobrar nada, né? E o pão sem fermento e as ervas amargas. Então, aí, eles tinham que comer tudo, não deixar sobrar. É, só um minutinho aqui. Eles deveriam não deixar sobrar, e isso tem a ver com eh, o ritual que Deus ordenava para eles, né? Não era assim, eles não podem deixar sobrar por razões que o Senhor mandou e havia significado. É, não pode deixar nada, e eles fazendo isso, eles demonstravam, né, que eles estavam obedecendo a Deus e aquele pacto que Deus ordenou a eles, obediência, né, deveria ser obedecido completamente. Então, tinha que sair às pressas, consumir todo o cordeiro, não deixar nada para trás, eh, roupas, né, roupas prontas, roupas de sair, né, porque era noite, eles poderiam estar deitados para dormir, mas não, eles tinham que ficar prontos, né, preparados, sandálias nos pés, cajado na mão, comer às pressas, porque isso mostrava a urgência, né, da libertação que Deus ia trazer para eles. Eles tinham que estar prontos para partir a qualquer momento. Deixar as sobras do cordeiro da Páscoa poderia representar um problema em termos de contaminação ritual. Por que que Deus manda não deixar sobras? Quando a gente deixa comida nas vasilhas, vem os bichos, pousam ali, os mosquitos, e aí contamina aquilo e há proliferação de doenças, né? Então, Deus ordena isso para eles mais para frente, que eles não deveriam deixar as sobras, eles deveriam queimar essas sobras para, tem a ver com pureza, né, pureza para eles e para o arraial, para a vida que eles iam começar a viver ali dali para frente. Então, tem a ver com obediência,
a toda a lei do Senhor, não apenas aquilo que a gente acha importante, mas às vezes até aquilo que a gente não entende, né? Porque nós podemos não entender, mas o Senhor tem razão, as suas razões em nos orientar a fazer as coisas, mesmo que a gente não entenda. A nossa obrigação, muitas vezes, não é entender, é obedecer, né? Então, a gente tem que estar sempre pronto a obedecer a Deus, mesmo que naquele momento a gente não entenda. Depois, pode ser que a gente venha a entender. Deus fala no versículo mais para frente: o que faço hoje você não entende, depois entenderás. E ainda que a gente não venha a entender, pelo menos a gente obedeceu, né? Porque não somos chamados para entender todas as coisas, mas para obedecer. Aí tinha a festa dos pães asmos, né? O pão asmo era chamado matzá, né? O matzá, e como é plural, matzot. O matzot, a festa dos pães ázimos, é celebrada imediatamente após a Páscoa, durante 7 dias. Durante esse tempo, os israelitas comem apenas pão sem fermento, simbolizando a pressa em deixar o Egito. Quando eles não tiveram tempo para fermentar o pão, eles levaram a massa deles sem fermentar também, né? A festa das semanas, que é a festa lá dos 50 dias após a Páscoa, ela marca o início da colheita, os primeiros frutos, né? E também comemora a entrega da lei a Moisés, né? Moisés subiu o Monte Sinai, ficou lá 40 dias, né? Depois que eles saíram do Egito, eles ficaram ali por um tempo, né? Atravessou o Mar Vermelho, ficaram por ali, e depois Moisés subiu ao Monte Sinai, e Deus deu a ele a lei. Então, eles comemoram também o recebimento da lei. E durante a festa das semanas, ou a festa do Pentecostes, eles traziam os primeiros frutos da terra, né? Os grãos, as colheitas, e eles comemoravam comendo junto, comendo junto. E aí o Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos sentem juntos, né? Sentem juntos para tomar uma refeição, sentem juntos para bater um papo, sentem juntos para ter comunhão. E depois a festa do Pentecostes, né? Onde que Que é está as esse 50 semanas. versículo, pastora? A festa Não, Salmos, como é bom Ao os irmãos. 133, o Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, diz a nossa versão, né? Nossa versão diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas, na verdade, ela é uma tradução interpretada. Por quê? Quando o versículo bíblico está dizendo como é bom e agradável que os irmãos sentem juntos, né? Sentem juntos, tem até uma musiquinha que assim, hebraica desse salmo, ela fala assim: Inematov umanaim shevet ahim gam yahad, Inematov umanaim shevet ahim gam yahad, Inematov shevet ahim gam yahad. Então é isso, ó, quão bom e agradável, né? Como é Eu bom e acho agradável. tão lindo, eu acho tão lindo essas músicas que canta. É Hebraicas? hebraico, é? Hebraico? Hebraico. Eu acho muito bonito É, a a melodia, professora, a pronúncia, que eu não entendo absolutamente nada, mas é, eu tive uma professora na Unicamp e ela ensinava bastante com música também, né? Então, usava bastante música para ensinar, e algumas músicas hebraicas dos Salmos, né? E até para aprender os números, né? Então, tinha. Assim, você aprende muito, muito fácil quando é com música. aqui na minha Bíblia está assim:
Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vivem unidos, isso. Que é isso o Viverem. que é, porque o sentido é esse, né? Sentar junto. Você chama para sentar junto, você chama para ter uma refeição junto, pessoas que você tem comunhão, pessoas que você tem apreço, né? Então, fala, e É, esse momento agradável de você ter essa comunhão, né? Mas o texto diz, só sentar junto. é. Aí ele fala, continua lá, né, como óleo que desce pela cabeça, né, e desce pela barba de Arão. Mas é esse aí o sentido, né, deles comerem juntos essa refeição. E aí depois, no final da colheita, eles tinham, então, a festa dos tabernáculos, que era, né, também no final da colheita, para trazer os últimos frutos, né, colhidos daquele ano, né? Porque são festas anuais. Então, tem os primeiros frutos, as plantações têm o seu tempo, né? As pessoas não plantam tudo ao mesmo tempo, e tudo tem, colhe tudo junto. Não, uma época, aqui mesmo a gente vê, né? A época das frutas, né? E aí elas ficam mais baratas quando é a época delas. Hoje é produzido o ano todo, mas na época dela produzir mesmo, ela vem com mais abundância, né? Mais bonita e ficam mais baratas. Na época que ela não é a época dela ser produzida mesmo, ela é mais cara, né? Você vai comprar algumas frutas de fora de época, elas são bem mais caras do que se você comprar ela na época. Então, essas três festas aí, tinha essas. Deus ordenou que essas deveriam ser comemoradas juntos, né? E outra, eles deveriam comemorar essa festa no local que o Senhor estabeleceu, né? Era para ser junto com a comunidade, lá onde o Senhor estabeleceu o seu tabernáculo, em Siló, né? Lá em Siló. E era para fazer isso até que a arca foi levada pelos filisteus, né? E aí depois eles devolveram ela e ela ficou na casa de um israelita. Ela ficou na casa desse homem até que Davi, né, ficou sabendo que a arca estava lá e que ele estava sendo abençoado por causa da presença do Senhor e quis levar a arca para Jerusalém. Então, ela ficou lá até esse tempo. Então, esse versículo 16 aí até esse Esse momento fala sobre as festas, né? Deuteronômio 16, deixa aí eu só ver aqui. Interessante. Versículo 21, né? Aí, versículo 21, ele vai falar: Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor. Fale, Mari. Mas e aqui na minha Bíblia está escrito assim: deveres dos juízes. É o versículo 18. Ah, Você não vai ver isso aqui, não? ah, Porque eu ia te perguntar o seguinte, quer dizer, naquela época do Moisés e do Josué, já ah. tinham juízes. Sabe, anteriormente eu ficava pensando, claro, tinha juízes. Mas eu ficava Quando que foi pensando, estabelecido esses juízes, Maristela? então, é isso que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando assim, porque na minha mente, quando eu leio, eu estava achando que juízes só apareceram depois do Josué. Aí, Tá. então, semana Aí foi passada eu a ia te época, não, perguntar não, não. isso. Aí foi a época que eles foram governados por juízes, né? Então, depois de Moisés e Josué, eles foram governados por juízes. E aí eles saíam dos caminhos do Senhor, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, né? E aí eles eram oprimidos pelos povos em volta e Deus levantava um juiz. Deus levantava um juiz entre eles, né, para livrar daquela opressão. Mas aqui, esses juízes que
Moisés estabeleceu. Lembra quando Jetro veio falar com Ah, tá. Moisés? Uhum. Ele falou, Vem coloca aí daí, pessoas para te esses ajudar. daqui. Vem É. daí. Agora, lá em Juízes, o No livro de livro de Juízes, Juízes. No foi livro de Deus Juízes. que, cada juiz ali foi Deus que levantou, certo? Deus levantava um libertador, né? O juiz ali naquele caso era um libertador. Ele sempre se levantava para Ah, tá. Agora, libertar o povo da me, opressão, né? E aí ele continuava julgando o povo, né? me permita só fazer uma pergunta. Aquele Jefté, eu lendo lá, e ele falou assim que, como é que é? Ele, Jefté, Jeftá. o A oração Jefté de lá, Jefté que que, o pessoal... matou lá a filha dele lá e tal. Ele tem uma parte que é, os benjamitas, eu li isso, que os benjamitas não tinham as suas terras, não tinham parte, eu preciso achar. Não vamos atrapalhar a aula, O não, que continua aí. aconteceu quanto E aos aí eu. benjamitas, que eu acho que você está se referindo, é Ah, que um homem, ele tinha uma concubina, e ela voltou para a casa do pai dela. Ela tá, mas isso saiu, não ela foi no abandonou o Jefté. marido. Ela abandonou o marido Eu e o sei. marido foi buscar ela. Só que aí, os homens daquela... Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Os homens de Sodoma e Gomorra quiseram abusar dos anjos, né, que chegaram na casa de Ló. Sim. Os benjamitas quiseram abusar daquele homem. Eles não queriam a mulher, eles queriam o homem. E Mas eram aí, benjamitas, não aí, é da tribo de Benjamim? é, o que fez? Aquele homem colocou para fora a sua concubina e eles abusaram dela a noite inteira. A noite inteira eles abusaram dela. De manhã ela estava morta. De manhã ela estava morta. Ele pegou aquela mulher morta, cortou ela em 11 pedaços, né? E 12. mandou para 11, né? 12. 11. Uma para cada tribo. Uma para cada tribo, mas a tribo dos benjamitas não, né, Maristela? Ah, é verdade, mas parece que eu li 12. Então, ele mandou uma parte para cada uma das tribos, para eles julgarem, né, o que contou a história. Aí as tribos se revoltaram e foram lá para destruir os benjamitas. Né? Há poucos homens benjamitas escaparam. Né? Eles destruíram tudo. E aí, como eles acabaram com tudo, acho que eles não acabaram só com os homens, eles acabaram com toda a tribo. E aí, os poucos que restaram, eles não deveriam dar filhas para se casarem com eles, né? Eles não dariam suas filhas, mas eles ficaram com dó, porque aquela tribo iria sumir. Então, eles faziam festa uma vez por ano, e os benjamitas deveriam vir às suas festas e roubar as suas moças, né? Eles não dariam, mas as suas moças seriam levadas, tipo, raptadas, e isso era entendido, né? Já era um pacto que eles não iriam atrás, né? Os benjamitas que viessem e conseguissem levar para si esposas, eles deixariam. Tá, e por isso que quando eu li lá em Jefté, que foi um dos juízes, parece que foi ali que eu vi. Aí eu falei, ué, mas aqui tá falando que os Não benjamitas não foi em tinham Jefté, não. Não direito à foi em terra, não Jefté, não. foi? Jefté, o problema de Jefté foi que a filha dele, quando o pai voltou Sim. da guerra, ela voltou, saiu celebrando, alegrando, porque o pai estava voltando bem da guerra. E o pai tinha feito um voto, que aquele que saísse celebrando, ele iria matar. Deus pediu para que eles matassem alguém? Claro que Deus não não. pediu que eles sacrificassem. Não, é até contra. O Senhor não quer sacrifício de seres humanos, né? Então, por Foi aí um dos juízes. não se sabe ainda se a moça foi realmente sacrificada ou se ela ficou, né, oferecida ao Senhor. Assim, ele não deixou ela se casar. Então, ela foi chorar a sua virgindade, né? Ela provavelmente ela não se casou, né? Não que ela tenha sido realmente Sim. oferecida em sacrifício, mas o que ele falou era isso mesmo, que
A pessoa que saísse ao encontro dele seria morta. Jamais, jamais Deus não falou isso. Então foi Gideão, que eu tinha um rapaz lá que fez ídolo, a mãe dele pegou lá o dinheiro, fez ídolo, aí veio um levita, e aí o levita, ele começou a selar um éfode, ter o éfode e tal, aí veio... Sei. Sabe? Então foi ali que eu li, porque Sei, eu li em sei. algum lugar que esse povo de Benjamim não tinha terra. Aí eu falei, mas como? Se foi Benjamim tudo tem terra. divididinho. Eles tinham terra, não tem nada... Eu Isso aí vou achar depois. acha e Eu vê achando, aí direitinho pra gente conversar. eu mando para você. Eu mando para você. Tá certo. Acha e Quer manda dar um nó. direitinho, que aí Você a lembra que gente... você falou ontem na oração do esforço? Então, sou eu aqui que tenho que me esforçar, porque eu não tenho essa facilidade, entendeu? Não é? E é Maristela, bonita uma aqui. coisa... Eu falei para o Oi, meu filho Ângela. Mateus, quando ele era bebê não, criancinha, né? Porque o Mateus é muito inteligente, né? E eu falei para Eu não ele tenho esse que... dom, não. Então, eu falei, porque ele era muito inteligente, ele começou a, tipo assim, desvalorizar o outro, menosprezar o outro que não era tão inteligente. Aí eu falei para ele, Mateus, eu valorizo muito mais as pessoas que não são tão inteligentes e se esforçam. Porque as pessoas que são muito inteligentes, normalmente não chegam em lugar nenhum. Porque elas não se esforçam com nada, né? Não estão nem aí e não chegam a lugar nenhum. Mas aquela pessoa que se esforça e batalha, ela dá valor e ela consegue chegar. Você desculpa, eu aproveitar cada minutinho, minha cabeça não para de trabalhar. Eu ainda invento de ler a Bíblia na ordem cronológica, aí eu faço plano de leitura bíblica, aí eu faço aqui, aí eu fico tão ligada nessas coisas, e eu quero entender as coisas, e eu fico montando a história na minha cabeça, e muitas vezes eu acho que eu atrapalho, porque eu estou saindo da aula aqui, né? Mas desculpa. Bom, Semana passada eu queria perguntar isso, mas aí o assunto foi para outro canto, foi ótimo, maravilhoso, mas é isso. Anota para você perguntar direitinho quando surgir a dúvida, e manda também durante a semana, não tem problema não. Bom, então aí, esses juízes, né, que cada qual conforme o dom da sua mão, isso daí está falando ainda sobre a oferta, né, ninguém deve comparecer vazio perante o Senhor, né, e isso é muito maravilhoso também, eu falo isso sobre o dízimo, né, porque ninguém comparece vazio diante do Senhor, né? Aquele que tem muito, dá muito. Aquele que tem pouco, dá pouco. Mas cada um dá a quantia justa diante do Senhor. Isso é bom, porque ninguém acaba dando de mais e nem de menos. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Então, os juízes e oficiais porás em todas as suas portas. Por quê? Porque era para estabelecer leis, pessoas que julgassem o povo corretamente, né? Então, todas as tribos deveriam ter ali o juízo, né? Um juiz e uma pessoa honesta, uma pessoa que não se corrompe, uma pessoa que não se vende, que não aceita suborno, né? Não está escrito isso aqui, Maristela. É que mais para frente, durante a Bíblia, né? Eu sei, eu tô aqui, eu tô ouvindo e Tá tô certo, vendo é que você aqui. está fazendo uma carinha aí eu fico vendo. Pelo amor de Deus, não. Não, sim, é que eu vou falando eu aqui. Eu só concordando. Eu vou viajando. Não, você é muito específica, você vê, eu pergunto um negócio, você dá uma aula, então de repente eu vejo, tá tudo. Mas não dá, é que não dá para falar uma coisinha só, né? Eu sei, você é muito específica. Bom, então aí Deus estabelece, porque Deus é bom, Deus é justo, e Deus quer a justiça e a verdade. Todas essas leis que Deus faz aí é para que haja justiça, é para que as pessoas não sejam espoliadas pelo mais forte, né? E o mais fraco venha a sofrer. Então, muito bom. Não torcerás o juízo. Olha só, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Lembra, Maristela, quando as pessoas chegavam lá para a gente e levavam presentes? Mas às vezes eu não agrado, né? Então tem gente que é um agrado, é um agradecimento porque você atendeu ela bem, porque não sei o quê. A gente estava fazendo a nossa obrigação, né? Às vezes a pessoa fica tão agradecida que leva. Só que tem gente, Maristela, que não leva por agrado, tem gente que leva para comprar.
Para quando ela chegar lá na próxima vez, ela passar na É. frente, né? Então, olha só, suborno, Na minha versão está suborno, escrito peitas. Peitas? peitas, Peitas. Misericórdia. presente, Peita né? é suborno? Peita é suborno. Então, suborno, presente com essa intenção, né? Ai, ai. É interessante, olha só, peita, antigo tributo pago pelos que não eram nobres, né? Então, peita poderia ser esse tributo, né, que os plebeu, né, davam aos nobres, ou presente oferecido como suborno. Peita, Dá na então, mesma, peita é é suborno. presente, né, para subornar, para Para cativar a subornar. pessoa, né? Eu acho muito interessante que a lei para o funcionalismo público, ela também não permite aceitar presentes, né? Nem dinheiro, muito menos dinheiro. É que dinheiro é uma coisa assim muito mais na cara, né? Dinheiro é muito na cara. Mas quando a pessoa leva um bolo, leva, né, a fruta que ele tem lá, de certa forma ele está, né, agradando, agradando com o Agradando. objetivo de ter benefício, com o objetivo de ter benefício, né? Só quem sabe se o coração é Isso. sincero ou não é Então, Deus, né? A gente na verdade, eu sempre me senti mal, né? Sempre me senti é, mal quando alguém vinha oferecer essas coisas. não, Então, os que eu, e outra, pouquíssimas vezes que eu quando alguém vinha trazer alguma coisa para mim, já levava lá para a cozinha e era para todo mundo, né? para todo mundo, a menos que fosse alguma coisa específica, né? É. Uma coisa, Então, né? então aí a lei quanto à justiça, né? A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor seu Deus. Olha só que coisa linda, né? Justiça, buscar a justiça, nada além daquilo que é justo. E aí Jesus fala, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Hoje, mais do que nunca, a gente tem, não existe justiça, a gente tem desejo de que a justiça seja feita, né? Do justiça de Deus, não a De nossa Deus, justiça, nossa. porque é exatamente a justiça de Deus. Quando Davi pecou e ele foi lá levado, né? Foi perguntado a ele: você vai sofrer, você vai ser castigado, né? Pelo seu pecado. Você quer ser julgado pelos homens ou por Deus? Então, Davi falou, eu quero ser julgado por Deus, porque Deus julga com misericórdia, né? Deus julga de acordo com o conhecimento dele sobre nós, sobre as nossas intenções. E nós não, nós queremos a nossa justiça sendo satisfeita, né? Nós queremos que a pessoa pague. E muitas vezes é só para satisfazer mesmo o nosso senso de justiça, que às vezes o nosso senso de justiça também é tão pervertido. Então, aí no versículo 21, então, ele vai falar sobre não plantar nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Por quê? Porque quem tinha bosques para oferecer sacrifícios era os povos que Deus tinha expulsado da terra que estava dando a eles, né? O sacrifício ao Senhor era para ser feito enquanto eles não construíssem lá, né, era para ser feito em altar de pedra, não lavrado, né, e nenhuma estátua, nenhuma figura. Por quê? Porque eles nunca tinham visto Deus, eles não tinham que fazer figura de Deus algum, né, era aquele Deus dos céus que falava com eles, né, o Senhor que tinha tirado eles do Egito e que tinha manifestado tantos milagres e que eles não sabiam a forma dele, por isso, eles não deveriam fazer nada, nada para dizer: Este é o meu Deus, e se prostrar diante dele. E aí terminou o capítulo 16. E deixa eu ver aqui no slide, porque eu fiquei só na Bíblia.
Vamos ver o próximo slide que ele fala. Ah, tá. Então, a gente já passou por isso, né? A festa dos pães asmos, já falamos que não é para aparecer diante do Senhor com mãos vazias. Os princípios da justiça e do direito não se corromper, né? Não se vender, nem por muito e nem por pouco. E agora a gente vai para o capítulo 17. Capítulo 17, vamos ler o versículo 1. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Então, né, às vezes as pessoas querem pegar aquilo que não serve para elas, para entregar ao Senhor. Ou aquilo que não serve para elas, para entregar para a igreja. Quando a igreja pede doação de roupas, né? A roupa para a gente dar, né, para as pessoas que estão passando necessidade, ou até mesmo para fazer o bazar, né? Colocar na igreja para vender baratinho para o povo, porque eu também acho isso muito válido, porque aquilo que a pessoa, há dignidade na pessoa comprar alguma coisa quando ela pode, né? Ela não está pedindo, ela está comprando, e isso é bom também. E aí, as pessoas muitas vezes pegam aquilo que para ela não serve, sabe? Não é que para ela não serve porque as medidas não servem, é porque ela já surrou tanto, né, que ela não vai mais usar, aí ela dá para outro. Então, aquilo que não me serve, eu, Ângela, faço isso. Aquilo que não serve para mim, não serve também para o outro, né? Agora também vou mudar um pouquinho, por exemplo, a pessoa se converte, né, e ela tinha a casa lá cheia de santo, aí, aqueles santos que ela não serve mais, em vez dela quebrar, picar, jogar fora, Não ela vai... acredito que alguém faça isso. Eu quebro tudo, já quebrei tanto santo na minha vida, misericórdia, Senhor, tá gravando. Mas é verdade. É verdade. Não serve para mim, eu vou dar para alguém. Tem gente que não quer, ainda Tem existe... medo, tem medo, tem medo, tem medo. Medo de retaliação, né? Porque ela não entendeu que aquilo ali não é nada, né? Deus é Deus. Somente Deus é Deus, não existe outro. E aquilo ali é ídolo. Ídolo é nada, né? Só que a pessoa tem medo e aí ela não quer quebrar, ela tem medo. Então ela dá para outro. Ou mesmo, né, vamos fazer a cesta da igreja. E aí a pessoa vai no mercado e compra aquele feijão mais baratinho, aquele arroz mais baratinho, aqueles produtos mais baratos, né? Tá, mas aí, ó, semana passada, eu acho que foi retrasado, passado até falou isso, mas aí também, Ângela, a gente não pode botar todo mundo no mesmo nível. Porque tem pessoas que na sua casa comem o mais barato, ou querem ajudar, mas não tem como comprar o melhor para si e o melhor para dar. Não. O que eu estou falando é o seguinte: se a pessoa, Maristela, pode comprar feijão saboroso, arroz saboroso, açúcar cristal, né? Eu compro açúcar cristal porque eu gosto de açúcar cristal, né? Mas o açúcar caravelas, né? É isso que ela usa na casa dela, problema nenhum, né? Eu uso açúcar caravelas na minha casa porque eu acho, assim, eu não faço Eu distinção. nem uso Tem mais esses tem açúcares. gente que usa união, vamos dizer assim, tem gente que usa união. Arroz do top. Mas na hora de levar para a igreja, porque é por irmãozinho que está carente, por irmãozinho que está não sei o quê, aí ela vai e compra daquela qualidade inferior. O que eu estou falando, Maristela, é de você comprar o mesmo que você usa para você. Eu entendi, mas eu só estou querendo falar para você que, assim, às vezes a pessoa que pode comprar o melhor para si não tem condição de dar da mesma qualidade, mas ela vai lá e compra o inferior. Então, Agora, Maristela, tá, tudo bem, se essa pessoa né? tem condição, eu tô levando em conta que você está dizendo daquela que tem condição de comprar para si e comprar Maristela, para o outro. é isso. O que eu estou falando é assim: por que que você compra de uma qualidade para você,
a pessoa, né? Por que a pessoa compra de uma qualidade superior para ela, mas para o outro pode ser de uma qualidade inferior, né? Então, Então, aí é que e- tá, aí é o coração é, da pessoa, isso daí só então, Deus que é a julga, acho que a secção do gente mesmo jeito. não pode, não, a gente não pode falar, sabe por quê? Porque a gente não A pessoa, sabe o quanto, ó, a gente não sabe quanto pesa naquele orçamento, a gente não então, sabe. Maristela, o que eu estou falando é assim, se você está acostumada a consumir alguma coisa, né, assim, daquele, você quer comprar uma lata de óleo, né, tem gente que usa só lisa na casa dela, usa só lisa, mas para o irmãozinho da igreja que está passando necessidade, pode ser a qualidade mais inferior. Eu na Bom, minha casa, se a pessoa tem uso esse óleo de qualquer um, coração, porque eu não tenho problema nenhum com óleo também, né? Mas eu tenho é, problema com arroz. Eu tenho problema com arroz e com sim, feijão. mas para aquele irmão que está E aí, lá, na aquele que eu. dificuldade, Né, não é porque a pessoa eu está não passando por sei, dificuldade naquele momento que talvez, né, ela costuma. Ó, o meu pai, vamos dizer assim, o meu pai, ele era uma pessoa trabalhador, né? Sustentava. Meu pai comprava 60 quilos de arroz por mês. 60 quilos de arroz por mês. E 30 quilos de feijão. ele E lá, comprava. todo mês. Todo Caramba, mês. mas também a família é grande, né? Então, meu pai falava que era mais fácil tratar de burra, pão de ló, do que da gente arroz e feijão. Mas o meu Oh, pai Deus. comprava, assim, ele comprava no Eldorado naquela época, e tinha aquela marca Eudoro, que era uma marca muito boa, né? Tipo a marca, o Carrefour tem a marca Carrefour também, que eles pegam um produto muito bom e colocam a marca deles lá, né? Carrefour. Todos É. os mercados fazem isso. Meu pai comprava, né? Ele era uma pessoa, assim, que ele gostava, pelo menos arroz e feijão, ele gostava de coisa boa, né? Aí, tá vendo? Meu pai era pobre. Meu pai comprava 60 quilos de arroz por mês. Mas ele ia lá e comprava um arroz que ele gostava, o arroz que ele queria, né? Sim. Então, o que eu estou falando, Maristela, é só o fato da pessoa não fazer diferença para o outro. Então, vamos não Então, fazer aí é nisso que eu diferença. estou falando, que às vezes, Ângela, aí é que tá, o coração da pessoa, só quem pode julgar é Deus. Eu Porque, sei. sabe por Só quê? que, Porque às só vezes que aquela é, pessoa, não é por mal, às vezes é por falta de. Não tem ou por dinheiro falta. para Não, ela não é e para o falta. Não, outro. não, não é falta de Mas, dinheiro, poxa, Marcela. ela Seria está falta de pensando. entendimento. Seria falta de entendimento, não Eu não falta de sei, dinheiro. eu não sei. Por quê? Porque é o tal O que eu negócio. faço para Você. mim, o que eu faço para o outro, eu costumo fazer como se fosse para mim. Então, é Isso isso eu que eu tô falando. aprendi na minha Faça para o casa. outro, Eu faça para faço o para o outro outro aquilo que aquilo, você mas nem todo gostaria que mundo é fosse feito para assim, você. né? Então, quem vai Então, a pessoa tem que aprender, né, julgar isso Maristela? aí. Pois é, A mas, pessoa tem que Ângela, aprender. o julgamento tem que ser de Deus, porque você não Mas sabe o por que coração que a gente daquela está aprendendo? pessoa. Não, a gente tem. A Bíblia não é o nosso parâmetro? Se a É Bíblia é o nosso claro que a parâmetro, Bíblia é o nosso se parâmetro, Deus ensina a não fazer mas acepção de tá, se eu pessoas, posso comprar um arroz, um feijão mais barato, mas em vez de eu doar 1 quilo, eu vou doar 3 se eu para for uma comprar, pessoa não, necessitada, se eu for comprar o mais barato percebe o para que eu a estou pessoa falando? da igreja, eu vou comprar o mais barato para mim também, Maristela. Porque eu não sou melhor do que aquela pessoa que está recebendo. Mas ninguém está dizendo que você é melhor. Eu acho que isso não é parâmetro Eu, para você Não, falar que é uma o acepção de parâmetro que eu estou pessoas. dizendo aí, o parâmetro que eu estou dizendo aí é de você fazer diferença, a gente fazer Ah, diferença entre a gente e os outros. então, mas é uma Porque, coisa porque eu que. posso Agora, se comprar, eu tenho dinheiro, tenho muito dinheiro. Obviamente, eu vou ter que dar o melhor, poxa. Eu faço para os outros aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Ponto. é isso, pronto, pronto, Só é que, só só que isso. veja, nisso aí eu estou dando uma desviadinha para falar para você que às vezes o coração da pessoa é bom, já não está fazendo decepção de pessoa, Não, não. Ele está Mari, dando aquele mais eu barato, estou te porque entendendo. na mente dele, ó, em vez de eu gastar R$ 10, eu vou, gastar 10 em 2.
Não precisa O gastar 10 em feijão. 2, porque não tem só ele na igreja, Olha a Maristela. discussão onde é que está indo. Não tem só ele para É fazer uma as maneira doações de da ver. igreja, outras pessoas. É fazer o melhor sempre, é fazer o melhor da pessoa, Eu acho que a né? acepção de pessoas É em tudo. é o nível maior do que isso. Não, é em tudo, é em tudo. Não é só você tratar melhor aquela pessoa que tem boa aparência, né? Como acho que Tiago fala, É, é, quando chegar uma pessoa pobrezinha, né, é, você coloca ela sentada lá no último lugar e dá o melhor é. lugar para o que tem boa aparência, né? Despreza, né? Ah, aquela É, lá. então, não, esse daqui não tem tanta importância, então ele pode Isso ficar aí, mais de para mim, escanteio. é uma acepção de É, pessoas, assim, mas não é descaradamente. só isso, é você fazer a É bom, diferença mesmo, aí fazer eu diferença, não. Porque aí os porque meus aí a olhos não gente podem está. ver, entende? Aí os meus olhos não podem ver. Tem umas coisas que eu não sei o que está por trás daquilo ali, da intenção daquela pessoa. Eu não sei se na casa dela ela come aquilo, ou se ela come melhor, ou se ela Tá, leva tudo bem. o que é Então, não, inferior, porque a ela gente acha que não ela vai vai levar mais julgar, barato e vai não, levar a mais, vai gente ajudar não mais. vai julgar, Maristela, Não. aquilo que está aí na cesta, né? Porque aquilo que está na cesta foi bem-vindo, né? Eu não estou falando daquilo que está na cesta, porque às vezes aquilo que está na cesta, o irmãozinho que compra aquele tipo de arroz, ele doou aquele tipo de arroz porque é aquele que ele usa na casa dele. Então, glória a Deus. O que eu estou falando, Maristela, é da intenção do coração. Pois é, e não dá para saber. Não, mas aí eu não posso saber, mas Deus sabe. Agora, E uma aí, pessoa que maltrata o outro, e a vira a cara, não pessoa quer diante saber, de, não, a faz. pessoa Não, diante de Deus, a aquela lá pessoa não, aí diante é de outra Deus, coisa. que tem condição de fazer melhor e não faz, porque, é para dar na igreja Ah, tá bom, mesmo, aí é outra coisa. O que também isso, você nunca vai isso. saber. Mas não é eu que tenho que saber. Agora, o que eu estou Então, falando, eu estou ensinando a respeito disso. Eu estou falando a respeito disso, aí eu né? concordo, né? Então, porque quem Concordo. vai julgar, Maricela, nunca é a pessoa que está Não, recebendo. É Deus que está de vendo, Deus que está vendo. né? E Deus que sabe as intenções do coração, né? Então, o meu coração tem que estar, assim, puro nesse sentido, né? De não fazer acepção de pessoas. Eu não estou falando de quem faz e quem não faz, eu dei um exemplo, né? Porque eu posso fazer de um jeito, eu compro de um jeito na minha casa, agora, quando é para o outro, eu faço pior, né? Aí eu acho que não tem tanta necessidade, não tem tanta importância, né? É assim, é. Né? Então, porque quem vai julgar sempre não é a gente, é Deus. É É Deus que vê o Deus, coração. Né? É é Deus que vê o Deus. coração, não é a gente. Eu, O que eu estou falando é das nossas intenções. é. Né? As nossas intenções têm que ser boas, têm que ser puras, têm que ser justas. A gente não tem que se achar melhor do que o outro, né? Porque se eu compro na minha casa de um jeito, eu também Ai, faço tá bom. doação de outro, né? Do mesmo jeito. É, Né? E é sempre a gente diante de Deus, porque quem nos julga é Deus. com certeza. Né? Agora, né, estamos aí passando uma grande, é o que eu estou falando, Deus vê todos os corações. Estamos passando por, né, um momento assim de crise, aconteceu alguma coisa na cidade e vamos precisar de muitas doações. Então, é lógico que eu vou querer comprar bastante para fazer essa doação. Aí tem arroz de 40, arroz de 20 e arroz de 30, vamos dizer assim, né? Aí, se eu comprar o arroz de 30, o arroz de 20 eu não vou querer comprar, mas se eu comprar o arroz de 30, eu vou conseguir comprar 3 pacotes, né, pelo valor do arroz de 40. Olha só que legal. Pois Né? Ou é, mais. pode ter uma pessoa que tem Mas condição, mas ela, no raciocínio dela, ela vai estar ajudando mais isso. se ela der É alguma Deus que coisa sonda os inferior, corações, mas sempre, claro, sempre, não é? Sempre. Mas ué, essa discussão é isso. toda aí que vocês estão falando, a gente chega numa conclusão. Deus é quem vê o coração, a intenção do coração. Deus é que está atento a tudo isso. Então, é aquilo que a pastora Ângela falou.
A pessoa pode tentar enganar os outros, mas e a Deus? Quem que engana? Ninguém. Ninguém. Não é? É isso Ninguém. mesmo. Porque, olha só, agora vamos pegar lá o caso de Ananias e Safira, né? E Ananias e Safira. Eles falaram, qual era a intenção do coração deles, né? Se Aparecer. aparecer. Então eu vou levar 3 pacotes de arroz, porque aí eu vou aparecer. Então Aí eu compro 3 pacotes de arroz do mais baratinho, né? Pois eu vou levar 3 pacotes de arroz. Então, tá vendo? Aí, por que você Deus levou que 3 sabe. pacotes de arroz? É só Deus que sabe as intenções do coração, não é? Só Deus que Então, sabe. bom, vamos lá. A gente não tem como. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, ultrapassando o teu conserto, quer dizer, transgredir a lei, né? Transgredir a lei por vontade própria, né? E que for e servir a outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu que eu não ordenei. E te for denunciado e o ouvires, então vai, inquirida a pessoa, vai perguntar à pessoa, e sendo verdade que essa tal pessoa fez tal abominação em Israel, então levarás o homem, a mulher, ou a pessoa que fez isso às portas, e apedrejarás. Olha só, por quê? O que ele está falando aqui, gente? Nação, né? Transgredir voluntariamente a lei do Senhor, se curvar a outras coisas, né? Até, assim, sabe a pessoa que desobedece voluntariamente, sabendo que está desobedecendo, sabendo que vai haver punição, fala, eu vou fazer? Provocação? Olha só, eles como povo do Senhor, né, povo escolhido do Senhor, eles tendo a lei e sabendo que tal pessoa é punida com a morte, vai e faz. Então, qual é a obrigação da liderança? E aí, hoje, a gente não vai matar ninguém. Desliga o microfone, que aqui para mim fica um chiado que eu não consigo ouvir direito. Então, naquele tempo, a lei era mata, né? Porque responsabilidade da liderança do povo de Israel de estar conservando a lei, né? De estar obedecendo a lei e fazendo o povo obedecer. Hoje, nas igrejas, né, como é que funciona? A responsabilidade do líder da igreja em corrigir, em exortar, em ver a pessoa que está fazendo as coisas erradas e corrigir. E se a pessoa for corrigida e não quiser obedecer, e estiver na igreja denegrindo a igreja e denegrindo o nome do Senhor, então essa liderança tem responsabilidade, ele vai ser cobrado. Eu não sei se é Tiago ou se é Paulo que fala, não lembro quem. Meus irmãos, não queiram muitos de vocês serem pastores. Por quê? Porque os pastores vão ser julgados com maior rigor, né? Acho que é Paulo, né? Então, é isso. Por quê? Porque o pastor, ele tem a obrigação de corrigir os membros da igreja, né? Tem gente, que não aceita correção. Tem gente que não aceita a correção. Quando o pastor vai falar alguma coisa, parece que a liderança, os pastores têm que ficar pisando em ovos, né? É lógico que a gente tem que ter sabedoria, discernimento, paciência e amor para corrigir e exortar. Mas a correção é necessária, né? E aí, quando o pastor vai fazer uma correção, o membro da igreja espana e fala, não vou mais à igreja, pede desligamento da igreja, sai, às vezes não dá nem satisfação, simplesmente sai, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Hoje é só correção, naquela época apedreja lá, ó, pode matar. Então,
Mas E pastora também, né? Então, minha querida, Pastora pesa. também tem autoridade. Quanto mais conhecimento a pessoa Pior tem, é. mais responsabilidade tem, né? Então, e por isso que eu não me calo, por isso que eu falo. O negócio, Mas eu não vou arcar com o negócio sozinha, não. A responsabilidade minha é falar, 5 horas, é Mara. ensinar, é isso. Então, vamos lá. 5 horas, Mara, vamos interromper, então, porque Onde é que a gente parou, hein? 17 e o quê? 17:6. Não, ainda nem cheguei na 17:6, né? Vou chegar na 17:6, mas o versículo que eu estou aqui é o 5, isso. Tá bom, Aí, vou começar o 6 mesmo. tá bom. Ótimo. Vai lá. Bênção, glória a Aproveita a Deus. sua mãe, Deus abençoe, viu? Deus a senhora, abençoe sua mãe. vocês. Eu Amém. tenho que Mara, vou mandar para realmente. você já, o da semana passada, e esse daqui tem que esperar um pouquinho Semana até. passada, Mara, pega a pipoca e um Guaraná. Semana passada, mas ninguém lembrava do horário e ninguém viu o negocinho. Quando a gente olhou, tava lá gravando. Ai, Mara, Mara. Então, manda que eu vou rir muito. Ai, filho, só nós mesmo, viu? Ó, um beijo para. Tá gravando? Um beijo para Marlene e um beijo para Maria. Deus abençoe vocês, Beijo viu? para todos. Tchau, gente. Tchau. Vocês são uma benção.